Olá, Aquas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Lembrando que é uma leitura geral para as pessoas de Aquário, Sol, Ascendente e Lua. Estou focando assim para a finalização do mês, né? Que falta a última semana do mês, mas isso também pode ressoar com vocês em outro momento, pode ser atemporal. Até porque a vida é cíclica, tudo é cíclico, né? Gostaria que vocês curtissem o canal, se gostarem, óbvio, se identificarem, clicassem no sininho para receber as notificações, deixassem comentários, que ajuda muito ao YouTube entender, né, algoritmo, né, entender que tem alguma relevância para vocês e compartilhar, porque às vezes não serve para você, mas serve para outra pessoa. Se não servir para você, você deixa a mensagem de lado. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então vamos lá. Bom, não preciso nem dizer que eu tinha começado a jogar e deu problema por aqui. Eu vou. A carta não caiu nenhuma agora, então eu vou começar a tiragem. Pagem de ouros, ó. Rainha de ouros. 6 de copas. 2 de espadas. E o eremita. 5 de ouros. O que estamos falando? Pagem de copas. 7 de copas. 8 de copas. Ei. O sol. Que bom, né? Pelo menos o sol. A sacerdotisa, ó, sol com sacerdotisa, já gostei, já me deu um alívio aqui. Tá com 3 arcanos maiores aqui, bem interessante. 4 de copas. Tem bastante copas aqui. 7 de espadas. Pagem de paus. E a rainha de espadas. Vamos aqui ver o que tem no fundo do deck, que eu nunca levo em consideração, rei de copas. Nossa, tem bastante copas aqui. Bom, a princípio, dando uma olhada geral, parece ser alguma situação em nível de sentimentos, que pode ser relacionamentos, né? Até românticos mesmo. Vamos olhar do que se trata. Parece que você está numa descoberta de uma questão mais física, sensual sua, sabe? Você está nessa descoberta mais sensual, digamos assim, na descoberta de prazeres, descoberta da materialidade, mas não da materialidade apenas financeira, da materialidade corporal também, dos sentimentos que afloram sobre isso. E isso está fazendo com que você tenha uma nova postura diante de algumas situações, diante a vida, inclusive segurando alguns recursos para aplicar de alguma forma. Você, talvez em você mesma, vamos seguir aqui no jogo, mas a princípio começa assim. E com uma energia, essa energia que está fazendo com que você tenha uma nova atitude, né, e que novas ideias, e está com essa descoberta de talvez um novo você, sob uma forma mais física, mais sensual. Tem uma energia do domínio das questões materiais e financeiras, assim. Você consegue trabalhar bem com essas questões, você não tem problema de trabalhar com essas questões. No entanto, no campo emocional, apesar disso,
Você talvez esteja numa situação de espera de um recomeço, analisando, tá entrelaçadas as situações aqui, analisando o que vale a pena continuar ou movimentar ou recomeçar no seu campo emocional em virtude disso, dessa sua descoberta de si mesmo no campo dos prazeres, da materialidade, tá? Isso está te gerando um pequeno conflito que você ainda não sabe muito bem como administrar, você não sabe como fazer. Aliás, você nem, não quer nem enxergar o conflito em cima disso. Em até que ponto essa sua descoberta dessa materialidade pode impactar ou ter impactado as suas questões emocionais, que podem ter te trazido alguns problemas, algumas decepções, e que agora você está pensando: ah, será que eu vou ter uma nova oportunidade de começar ou de recomeçar? E aí te traz uma energia de isolamento, mas não necessariamente você precisa levar isso como uma solidão. Você pode ter como uma solitude necessária para você avaliar todos os aspectos, esses aspectos da sua vida, de descobertas e de impactos na sua vida pessoal, em que isso pode te trazer de perdas. Então, solidão é diferente de solitude. Isolamento pode ser por solidão e pode te trazer um sentimento de solidão, mas também um sentimento só de solitude, de você precisar ficar com si próprio para analisar essas questões, tá? E analisar possíveis perdas, porque toda vez que a gente tem uma nova postura diante da vida, diante de situações, a gente corre riscos, né? E sempre tem esse medo da perda, tá? Pode ter perda em alguma fonte, algum recurso que seja importante para você. Mas isso também está te fazendo, de certa forma, recomeçar um olhar sobre si mesmo, não só do ponto de vista físico e sensual, mas do ponto de vista da sua inteireza. E com isso você planta novas sementes, diferentes de sementes plantadas anteriormente, que pode trazer novos recomeços no campo também emocional. Você pode dar uma nova chance. E essa nova chance pode vir realmente com oportunidades, com abertura, com certezas de que você pode caminhar e que pode dar certo. Apesar do seu medo da decepção, tá? Do seu medo do isolamento. Você não precisa mergulhar num poço profundo para descobrir essa sua inteireza e essas oportunidades que você pode ter no campo emocional. Você não precisa desistir ou deixar coisas para trás em virtude disso. Até porque, nesse seu aspecto da solitude necessária, você tem o sol aqui que vai te ajudar nesse processo. A vida está te chamando para isso. Conheça-te a ti mesmo. É isso. Conheça-te a ti mesmo sobre todos os aspectos físico e emocional, ainda que você tenha perdas, sejam elas físicas ou sejam elas de relacionamento, ainda que você se entre num mar de tristeza, talvez, porque quando a gente faz novas descobertas, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, né? Mas a vida está te dando essa oportunidade, tá? De iluminar, clarear todas essas questões e fazendo também com que você, nossa sacerdotisa tem caído muito aqui, com que você se envolva num pensamento mais profundo e de cura, inclusive. Um autoconhecimento num plano físico, emocional e até espiritual.
ainda que todas essas questões te tragam decepções. Às vezes a decepção é de uma imagem que a gente tinha da gente mesmo, e quando a gente faz essas descobertas introspectivas, a gente se decepciona achando que era de uma forma e na verdade de outra. Pode ser que em virtude disso você tenha tido muitas perdas, tá? Em virtude dessa mudança de postura, desse seu conhecimento, autoconhecimento, de uma forma diferente do que você estava acostumado a, a lidar antes. E a vida está te trazendo essa clareza. Então você não precisa se preocupar tanto com pequenos momentos que você tenha de decepção, desilusão, de tristeza, achando que porque mudou de uma forma, você não pode ser de outra. De repente você consegue unir tudo pela sua inteireza. Essas decepções também ocorrem porque quando a gente tem novas descobertas e novas posturas sobre si próprio, existem sempre aquelas questões de pessoas, né, do seu entorno. Até que ponto você se deixa influenciar pelo entorno? Até que ponto você se deixa influenciar pelo que as pessoas dizem? Isso pode te decepcionar. E aí você pode ter uma descoberta de que há pessoas que não sejam tão leais a você, que falam uma coisa, mas fazem outra, que agem, sabe, pela surdina. Mas ainda assim, com esse sol que a vida está te trazendo para clarear todas essas ideias e trazer isso tudo que estava escondido ou à tona, não escondido no sentido de que alguém escondeu. Pode ser, pode, até porque tem um sete de espadas aqui. Mas pode ser no sentido de que estava escondido porque ainda não havia a possibilidade de ver com clareza. E aí pode ser que você tenha vontade de desistir até de continuar nesse processo de uma descoberta de uma autocura. Pode ser. Isso pode fazer também com que você queira pequenas mudanças para sair daquele seu estado, daquela sua região, daquele ambiente, sabe? É, do que não é o que você acha que é. É complexo, mas é. E talvez, após a decepção pela não aceitação desse seu novo modo de ser ou de viver, né, que sempre tem um conflito inicial por conta disso, você se torne uma pessoa mais fria, mais calculista, sabe? Só que a frieza, às vezes, quando você tem um ideal de perfeição, aliás, tem caído dessa rainha de espadas para muita gente aqui, isso talvez te tire da vida. Da vida é isso, esse conflito inicial aqui que você talvez não queira enxergar, tá? Talvez essa materialidade do corpo, da alegria, dos prazeres, que você sabe lidar, mas está agora aceitando com uma nova postura mais sensual, não identifique com um determinado tipo de ideal de perfeição ou de ideais que você tenha. É, é isso.
Mas não adianta não enfrentar as questões e as situações, né? Porque faz parte do amadurecimento. E se a vida está te fazendo isso, que esse eremita não seja uma solidão, seja uma solitude necessária, quase assim, antes só do que mal acompanhado. É isso. Que não vale a pena ficar com quem fica fuxicando ou te fazendo as coisas pelas costas, por exemplo, com essa nova descoberta. Isso costuma acontecer às vezes em grupo de amigos, quando está todo mundo dentro daquela patota, e aí de repente resolve sair da casinha, tem novas descobertas, novos interesses, novas curiosidades, e descubra de repente que aquele grupo não está tão assim afinado com o que você acha que deveria estar ou ser, né? Você descobre novas identificações. E aí o que o grupo faz? Ao invés de torcer pelo seu crescimento, pelas suas novas descobertas, acaba querendo te boicotar, sabe? Boicotar. E aí te faz se tornar uma pessoa mais fria, mais pragmática, mais até avaliadora e julgadora, assim, sabe? Mas até pela fraqueza alheia, porque isso dos pares não apoiarem a decisão de um dos membros do grupo é uma fraqueza. E aí a sacerdotisa vem para você interiorizada como isso mesmo, assim, com uma forma de você estar arraigado com os seus valores, com os valores que talvez não tenham só a ver com essa sua descoberta exterior. Isso acontece também em grupos de trabalho, em que está todo mundo insatisfeito, né, com o trabalho, e um tem a coragem de mudar, até pedir demissão às vezes, de mudar e tentar outras formas de fazer e acontecer o seu ganha-pão, ainda que tenha os prejuízos financeiros, e tenta mudar, assim, correr risco. E aí aquele grupo que teoricamente de amigos que deveriam apoiar naquele processo, mesmo sabendo, né, que a pessoa pode não ter às vezes o resultado que ela almeja, e ao invés de apenas dar, né, conselhos e tudo, lembranças, mas incentivar, acaba torcendo para que dê errado, mas por que torcem para dar errado? Porque se aquela pessoa que tomou a coragem de mudar suas atitudes e correr atrás do que queria der certo, fora de todos os padrões de conforto, o grupinho que não teve essa coragem vai torcer para aquela pessoa não dar certo, porque daí ele vai se sentir confortável falando, tá vendo? Ainda bem que eu fiquei aqui. Ainda bem que eu não tentei. Tá vendo? Fulaninho tentou e se deu mal. E às vezes não é se dar mal. Tudo na vida é aprendizado. Às vezes aquele fulaninho, ele se deu mal no ponto de vista que tenta estar no cocôzinho quentinho. Tá uma bostinha só, mas tá quentinho, a pessoa tá ali. E o fulaninho que foi lá e tentou, e que às vezes de repente nem conseguiu o que almejava, ele fala, pomba, pelo menos na hora lá da prestação de contas, nos meus últimos momentos, eu vou falar, poxa, eu não estou frustrada, porque eu tentei fazer o que eu queria. Nossa, Aquário, é profundo isso, hein? É muito profundo. A vida, ela sempre aparece iluminando quem tem essa coragem, tá? De tomar novas atitudes. E quem tem essas novas atitudes não quer dizer que não tenha dúvidas e conflitos internos. É óbvio que tem. Até porque mudança requer
coragem. Não é para todo mundo largar a situação confortável e investir no novo. Seja lá o novo que seja esse. Pode ser trabalho, pode ser carreira, não necessariamente tem a ver com trabalho. Pode ser coisas diferentes, trabalho e carreira. Pode ser relacionamento, pode ser casamento, pode ser um monte de coisa. Pode ser largar um emprego fixo e tentar um empreendimento com propósito, ou pode ser largar tudo e fazer um mochilão, sabe? É disso aqui. Essas decepções que aparecem aqui, em virtude dessa nova postura, trajetória e o querer fazer, é em virtude disso. Só não deixa no final da jornada se tornar uma pessoa fria, calculista, em virtude dessas experiências e talvez desses dissabores que podem acontecer. Se tiver uma inteligência emocional de você com você mesmo, sabendo da sua integridade, você passa por isso. Ainda dá tchauzinho para os outros. Porque, afinal, antes só do que mal acompanhado. É isso. Vou até anotar para fazer. Cadê a caneta? O título. Você sabe a sua integridade. Antes só que mal acompanhado. Foi o que eu consegui ver para hoje agora, Aquário, para esse final de mês. E pode ressoar com algum momento, mas a sua integridade está aqui, tá? Você, no fundo, é a gente com a gente mesmo. A não ser que a pessoa seja gêmea, né? Porque daí ela nasce com alguém. Mas a gente nasce só e geralmente vai só também. Então, no fundo, é a gente com a gente mesmo. O julgamento dos outros, a gente analisa se são conselhos verdadeiros para o nosso bem-querer, porque pode ter pessoas que venham nos dar conselhos para o nosso bem-querer. Ou não. Ou se é o grupinho do sabe? Que existe. Eu nem gosto de falar essas coisas em tiragem, mas aqui ficou muito clara. Gostei, Aquas. Gostei. Acho que é isso. Deixe um comentário que eu vou ficar feliz, tá bom? Até o próximo vídeo.